Olá, amigos. Eu sou Ricardo Pérez e você está na República dos Santos hoje para analisar o empate entre Santos e Atlético Paranaense ontem lá em Curitiba. O Atlético, que é sempre um time muito difícil de ser batido na Arena da Baixada, né? Um bonito estádio da Arena da Baixada, sempre com muita torcida do Atlético, apesar que, óbvio, o Santos tem muita torcida no Paraná também. Ontem também tinha a torcida do Santos. Não sei se dividido igualmente, mas tinha a torcida do Santos, foi perceptível pelas imagens. Mas o Santos, mesmo que os resultados de vitória, que é o que a gente sempre espera, não venham acontecendo, né? A gente não pode negar que o Santos tem melhorado de produção. O Santos, para mim, fez uma ótima partida contra o Palmeiras e ontem foi muito bem contra o Atlético. O Atlético é um time que vai sempre roubar muito ponto de times grandes, porque o Atlético, quando joga lá, é um time encardido quando joga fora de lá, e quando joga lá é mais difícil ainda. Vai roubar muito ponto de time grande, isso é uma tradição já do Atlético. É um time que joga com muita determinação, apesar que eu acho esse Atlético um pouquinho mais fraco dos que os últimos times do Atlético que eu vi. Talvez um pouco no estilo mais Filipão, mais esperando o jogo, mas isso é problema do Filipão e dos atleticanos. O que importa para a gente aqui é analisar o time do Santos. O Santos ontem fez uma partida de igual para igual e o empate foi um resultado justo. Eu acho que o Atlético também teve seus méritos e o resultado foi justo. E o Peixe ficou ali na posição intermediária da tabela. E quando eu penso em Peixe, box do Santista. Que beleza, né? Liga lá pro Alex e pro Atita que ele vai fazer aquele precinho para você e levar na sua casa. Mas, voltando ao jogo, o Santos começou o jogo pressionando o Atlético. Os primeiros 30 minutos parecia que o Santos estava jogando na Vila Belmiro, incomodando, perturbando, dificultando a saída de jogo do time do Atlético. E depois de uma chance do Léo Batistão, várias chances o Santos criou, um rebote lá que o Zanochello poderia ter até aberto o placar. Em grande estilo, num cruzamento do Sandro, o Marcos Leonardo fez o primeiro gol da noite. Mesmo sendo um jogador baixo, quando o jogador se coloca bem, né? Parece que até parece que ele é alto, e ele não é, né? E fez um belo gol de cabeça, abrindo o placar. Mas o Santos não sossegou por aí, não. O Santos continuou atacando, o Santos continuou pressionando e poderia ter até dilatado um pouco mais o placar. O Atlético parece que só foi acordar no jogo lá depois dos 30 minutos do primeiro tempo, é que começou a criar algumas jogadas, começou a dificultar um pouco a saída de bola, e o Santos também deu uma leve encolhida. A gente nunca sabe se é o Santos que encolheu e o Atlético cresceu, ou o Atlético cresceu e o Santos encolheu. Mas o Atlético criou algumas boas situações, umas duas defesas do João Paulo, não muito difíceis, perto do que a gente já está acostumado a ele fazer, mas ele garantiu até uma bola na trave do Atlético. E numa bela jogada de troca de bola ali pelo meio da área, depois a bola caiu para a direita e no centro o Atlético empatou o jogo com o Pablo, ex-jogador do São Paulo, um centroavante sempre muito fuçador e que sempre consegue deixar a sua marquinha lá. Gosto desse jogador. Sendo assim, o jogo ficou igual, né? 1-1. E para o segundo tempo, no segundo tempo, eu acho que o Atlético voltou um pouquinho mais decidido a ganhar o jogo. E depois de algumas boas jogadas, num lance até acidental, que é coisa do futebol, né? Para mim, um dos melhores jogadores do Santos ontem é o Léo Batistão, que sempre incomodando, sempre
sendo incisivo contra o time adversário. Num lance infeliz dele, acabou fazendo um golaço de cabeça, mas infelizmente contra. Golaço porque a bola entrou fez um desenho bonito, que a bola simplesmente raspou na cabeça dele na tentativa de cortar, e isso fez com que o placar favorável ao Atlético obrigou o Santos a uma reação. E o Santos passou aí para cima, começou a incomodar, começou a cutucar o time do Atlético, e num belo cruzamento do Maicon subindo pela direita, um leve desvio do Johan Júlio, e o moleque Marcos Leonardo fez mais um gol, que são esses gols que credenciam ele para ser da seleção brasileira sub-20. Ele não é um jogador de muita técnica, mas é um jogador de muita felicidade, determinação, e ele as coisas acontecem a seu favor, né? E é um dos artilheiros do Santos na temporada, e daí o placar em 2-2, o Santos passou a dominar o jogo. O Santos passou a pressionar novamente o Atlético parece que se assustou com o gol e começou a não deixar o time do Atlético sair jogando. O Santos dominou o meio de campo, tanto é que a posse de bola foi maior para o Santos. Isso me deu fome. Quando eu tenho fome, rota nordestina. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Liga lá para o Gabriel que ele vai fazer aquele prato e levar na sua casa. Mas o que aconteceu? O Santos voltou a dominar o jogo e teve várias chances. Teve chances com a entrada do Ricardo Goulart, que entrou no segundo tempo, incomodou, teve chance de fazer gol. O Léo Batistão teve chance de fazer gol. No final, o Bauerman quase que faz também um gol de cabeça. E apesar que a gente não pode negar que no finalzinho do jogo o Léo Cittadini perdeu um gol incrível de cabeça, que poderia ter determinado a vitória do Atlético Paranaense. Mas no frigir dos ovos, eu acho que o Santos foi melhor que o Atlético. O resultado foi justo? Foi, mas o Santos foi um pouco mais incisivo, o Santos foi um pouco mais determinado e conseguiu fazer um tipo de futebol fora de casa muito parecido do que faz na Vila Belmiro. O futebol tem essas nuances psicológicas, que é quando o time joga fora, sempre tenta mais se defender do que atacar, mas ontem o Santos se impôs no campo do Atlético Paranaense, foi para cima e jogou de igual para igual. Claro que o Atlético está jogando em casa, teve algumas chances, como eu falei aqui, mas agradou, eu acho, eu como torcedor do Santos e você como torcedor do Santos deve ter se sentido agradado pelo futebol que o time apresentou. Eu não sei por que toda vez ele tira o Léo Batistão. Eu não sei se ele fala para o Léo Batistão, corre que nem um louco, quando tu cansar avisa, eu tiro, porque para mim, novamente, o Léo Batistão ontem não fez gol, mas foi o jogador mais incisivo, é o jogador que chama o jogo, é o jogador que vai para dentro do time adversário e empurra o time do Santos. Desculpe. Tá certo que o meio de campo ontem, formado pelo Sandri, Zanocelli e Camacho, porque o Hernandes não pôde jogar, também subiu, e isso faz com que o ataque seja mais produtivo. Lucas Pires fez boas jogadas, poderia ter sido mais incisivo. Na direita, o Auro, uma jogada ou outra, poderia chegar mais à frente. Depois, acho que a entrada do Lucas Braga ali, o Santos fica mais ofensivo, obviamente, pela direita, né? E não sei até que ponto não vale um dia experimentar botar o Lucas Braga o tempo todo de lateral, porque ele incomoda bastante quando joga naquela posição. De uma forma geral, o time se postou muito bem. O João Paulo poucas vezes foi acionado, mas nas vezes que foi, sempre muito, muito resoluto. Não teve culpa em nenhum dos dois gols. O segundo foi um gol acidental e o primeiro um grande mérito do ataque do Atlético Paranaense. E
eu fiquei feliz com o resultado. Quando eu estou feliz, nosso Bar History. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Viu que legal? Liga lá pro Tadeu. Gente boa, vai arrumar aquela mesa classe A para você ouvir música de qualidade. Mas o que acontece? Eu digo que fiquei feliz com o resultado muito mais pelo futebol apresentado pelo Santos do que propriamente pelo resultado. O empate é quase uma derrota hoje, depois de 3 pontos no futebol, 1 ponto só é quase uma derrota. Mas pelo futebol, dá um pouco de expectativa, dá um pouco de esperança ao torcedor santista, que provavelmente quarta-feira vai lotar a Vila Belmiro no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, e se Deus quiser, o Santos vai conseguir uma vitória. Talvez o Marcos Leonardo não vai estar em campo, porque ele vai para a seleção brasileira, acho que o Kaique deve ir junto, foram convocados, mas eu acho que vale a pena ir na Vila quarta-feira para assistir Santos Internacional e torcer para que o Santos tenha mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Ok? Essa é a República dos Santos. Eu sou Ricardo Pérez. Deixe seu comentário, participe, esteja conosco e divulgue o canal que você ajuda a gente. Um grande abraço e até quarta-feira com Santos Internacional.